Olá, boa tarde. Começando agora o segundo dia, o segundo encontro do segundo dia do Festival Ativação Criativa. Hoje a gente vai conversar agora, né? A gente vai conversar com a Mariama Camará e com o Hassani Mbup. E a gente ainda tem um outro encontro hoje às 16 horas e depois às 17 horas. Às 16 horas a gente vai conversar com a Mamone e às 17 horas com o Juliano Cherno e a Ângela Castelo Branco. O Festival Ativação Criativa acontece de 20 a 24 de abril aqui no nosso canal do Instagram. São em todos os dias nesse mesmo horário, 11, 14, 16 e 17, convidando 28 artistas para contarem como que eles se inspiraram, quais foram as suas estratégias, suas angústias e a maneira como eles encontraram para organizar e realizar a carreira e o ofício deles durante a pandemia. Eu vou convidar agora a Mariama e o Hassani para entrarem. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo! Que ótimo! Bem-vinda! Muito obrigada Obrigada por participar. Nada, obrigada a vocês. O Hassani está aí com você também? Sim, a Sam está aqui. A Sam está aqui. Olá! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E eu virando aqui, chegando aqui para tentar ver você aí também. Hassani, obrigado pela participação também, por ter aceitado o convite. Sim. Obrigado. Prazer. Hoje, o nosso objetivo, né, com a conversa é apresentar o trabalho de vocês, para quem não conhece, e também escutar de vocês como que vocês se organizaram, o que vocês fizeram para continuar com a carreira de vocês durante a pandemia. O nosso objetivo com isso é para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam se inspirar e elas possam aprender com a experiência de vocês, para elas aplicarem isso na carreira delas também. Então, eu queria convidar primeiro a Mariama, se você puder contar um pouco de você, o que você faz, de onde você vem, para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Eu sou a Mariama Câmara e venho da Guiné-Conakry, África do Oeste. Quem não conhece, né? Porque tem 4 Guiné ainda. Então, sou de Guiné-Conakry. Eu estou aqui em Brasil quase 12 anos, desde 2008 para lá. Estou aqui fazendo minha cultura, e é tradição da Guiné-Conakry e alguns países vizinhos da Guiné, que é dança, percussão e cantos e muitas coisas que faz parte também de comida típico do país, né? Então, eu estou aqui realizando meu sonho. Obrigada. Obrigada por se apresentar. Eu não sabia que tinha parte da comida também. Sim. Que maravilha. Eu vou querer conhecer essa parte também. Tá bom. E a Hassani, você poderia se apresentar também um pouco? Contar da sua história, Sim, de onde você vem, o que você faz? Sim, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Muito prazer para essa ativação criativa. Estamos muito felizes para esse convite, né? Muito obrigado mesmo. Então, meu nome é Hassani Mbup. Eu venho do Senegal, eu sou senegalês. Eu estou chegando no Brasil desde 2009. Então, meu lado
de lado da cultura, por exemplo, da percussão, eu agradeci esse lado sempre por conta da Mariama, né? Mariama que me fez entrar nesse lado de percussionista, essas coisas aí de arte tocando assim tambor, desde 2009, lá pelo Instituto Franco-Brasileiro, lá na Vila Mariana. Então, lá que eu comecei a tocar djembe, depois trocou tocando dundum. Então, nessa área que eu estava vivendo, mas nesse lado também eu estou vivendo no comércio. Eu estou comercializando os instrumentos africanos, que seja djembe. Na verdade, o instrumento africano, África do Oeste, que participa na comunicação da cultura, né? Djembe, talking drums, sabar, balafon, tudo essas áreas de instrumento. Eu estou vivendo isso aqui no Brasil, desde 2009 até hoje. Eu não sabia que você tinha começado como percussionista aqui no Brasil. Eu comecei aqui porque, como Mariama, sabe, a gente se casou, né? De lá para cá, ele chegou antes de mim, de 4 meses, 5 meses, ele chegou antes de mim. Então, quando eu cheguei no Brasil, porque eu me formei em literatura africana, isso que eu fazia no meu país. Eu dava aula como professor de francês em literatura africana. Uhum. Mas chegou no Brasil, ela estava trabalhando numa escola francesa como um projeto de dança africana. Então, a percussão, ele tive sempre problema, sempre eu ouvi ela falando no telefone com as pessoas às vezes marcam o dia, no dia da aula eles não chegaram, sabe? Esse suja um pouco o nome do artista, né? Então, sempre quando ela sai de manhã, eu vi que há essa tristeza, essa mágoa aí, eu falei, olha, na verdade, eu sou família de griot, você sabe, eu sou griot, a gente tem na verdade, esse monopólio, se eu falo monopólio, se você vai na África, cultura e percussão como canto, quem deve fazer são os griots. Eu falei, eu saí descendente dessa família. Se você me explica, eu vou te ajudar tudo amanhã, eu vou ir com você tocando lá, é melhor você correr atrás das pessoas. Então ele fala, assim você sabe tocar? Eu falei, nunca toquei na minha vida, mas se você me explica como que é, eu vou fazer, com certeza. Ela me mostrou, assim que eu continuo fazendo, até entrou no grupo dela, tocando dundum, fazendo muitas coisas, né? Graças a ela, né, que me entrou nesse. Assim que minha vida de artista começou, aqui mesmo no Brasil. Nossa, que história incrível! Que história, né? Que se relaciona com aqui no Brasil, com um reencontro com a sua raiz, uma descoberta de um talento, uma potencialidade que você tem. Muito legal, sim. Nossa, muito interessante. E aqui no Brasil, Hassani, você também é professor, né? De 2009 até 2012 eu fazia isso. Eu dava aula, fazia isso, mas depois eu parei nisso, porque era muito difícil comigo, sabe? Nós que é estrangeiro, sabe? A gente temos, às vezes, 2 vidas. Vida daqui e lá para ajudar os parentes, pai, mãe, irmãos, entendeu? Porque a gente está buscando só uma vida melhor. Então, eu saí de lá porque era professor, as coisas, sabe? Não estava muito bom no meu lado. Às vezes você vai, a gente dava aula numa outra cidade, os transportes que a gente recebia de pagamento por mês, às vezes não era suficiente. Você vai até no dia 14, tudo o resto, seu pai ou sua mãe que te ajuda para ter transporte. Então, saí nesse para chegar no Brasil com... Então, quando cheguei, eu conheci alguns amigos que me ajudaram a falar, vamos, você vai continuar dando aula. Sim. Eu fiz alguns meses, até 2, 3 anos seguidos fazer isso, mas depois eu falei, não, obrigado, eu vou fazer outra na minha vida, porque, sabe, a profissão, Deus que tem os destinos nas mãos. Ninguém sabe que você vai gostar de uma coisa, mas não sabe se você vai conseguir ter essa oportunidade. Sim. Então, antes da pandemia, o que você estava trabalhando era como percussionista e com a construção e comércio dos instrumentos, é isso?
É isso, é isso. Antes da pandemia, a gente sempre fazendo, quando tem show ou aula, a gente, porque Mariama tem duas, três aulas por semanais, às vezes lá no ONG, que é Núcleo Luz, depois aula privada dela, Na ação lá na educativa, ação educativa, todas quarta-feira, é todas quartas. regular, né? Então, eu toco lá, eu trabalho, vendo minhas coisas, é da tarde ou da manhã eu vou tocar com ela. Mas os Uhum. instrumentos eu não fabrico de ponto início até final. Não, eu trago, sabe, todos os instrumentos eu trago da África. Tá. Mas por exemplo, eu trago só a madeira. A madeira, eu faço a montagem, depois eu vou mostrar alguns exemplos. Mas que cavar Ah, sim, por favor. eu não faço. É lá Tá. Na na África. África, sim. Ah. E Mariama, antes da pandemia, com o que você estava trabalhando? Antes da pandemia, eu dava aula normal, como a Hassan falou, eu estava trabalhando num ONG, né, que é uma escola de dança, Núcleo Luz, lá no Bom Retiro, e estava dando também minhas aulas, que é regular, todas quarta-feira. Estava trabalhando também com a Orquestra Mundana, Refúgio, algumas apresentações, ensaiando toda terça-feira, né? Então, a pandemia chegou, como todo mundo sabe, tudo parou, né? Uhum. Isso. E a sua, antes do Brasil, a sua origem, o país de onde você vem, ele também é muito musical, né? Você tem uma história e uma cultura muito musical, é isso? É muito musical, sim. Porque lado de minha a família de minha mãe, né? Que são muito nesse, porque meu pai e minha mãe são diferentes etnia. Então, minha mãe é Baga, uma etnia que são muito ligado com música, com muito a cultura, muito pegado à cultura. Então, eu vi minha avó, mãe de minha mãe, e vendo outra região diferente que não é de Conakry, capital onde eu nasci, né? Que é Coba. Ela vem com essa cultura muito linda. Sempre eu vi minha avó cantando, trabalhando, cantando, tudo coisa cantando. Então, eu cresci nesse lado, cantando muito. Tudo palavra ela fala cantando, né? Então, minha mãe também estudou, faz faculdade, tudo terminou. Estava um pouco difícil para ela, porque a pai não deixou que ela dança, mas a escola era obrigatório. A nosso primeiro presidente, que era Sékou Touré, tudo arte, ele que ajudou a povo conseguir como espalhar essa cultura que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro. Foi esse primeiro presidente, porque ele gostava muito arte, cultural. Ele gostava muito. Quando eu estava como 10, 15 anos, né, na Guiné, tinha festival muito grande, que não existe agora no meu país, que é muito triste por isso. Então, eu não conheço muito esse presidente, né? Mas depois, aquele presidente que segue, que é Lansana Conté, ele estava continuando esse parte, esse lado, para mostrar a cultura do país, para ajudar muitas pessoas que estão crescendo, né? Para não fazer coisa ruim, por não ir roubar, assim. Então, tinha muito desse, né? Quando eu estava saindo. Então, minha mãe cantava, por isso ela cantou, ela dançou, tudo isso. Mas como ela trabalhava no governo, então parou também, não continuou, né? Esse foi na escola, né? Uhum. Então, assim que eu vi que eu posso fazer algo muito, muito bacana dentro da minha cultura, né? Então, assim que eu desde criança, porque aquele que eu está fazendo assim,
não é parecido como eu estava pequeno, como 7 anos, 8 anos, 10 anos, é bem diferente, né? Então, a gente estava sempre fazendo essa cultura entre nós, crianças, que são 5, 6, 7, 8, como aqui, criança brinca entre eles. Então, depois de 12, 13 anos, eu começo a fazer essa que eu estou fazendo aqui, de dança com a música, eu conheci, aprender mais que eu estou realizando aqui, no todo lugar que eu viajo. Que legal. É, E aqui no isso. Brasil, você como cantora, como dançarina, você trabalha com outros estilos musicais ou você trabalha com a música tradicional da sua cultura? Então, esse que eu vou agradecer muito Carlinhos Antunes, que é diretor de orquestra mundana, muito, porque essas coisas, eu vi muito instrumento, por exemplo, nunca vi na minha vida, nunca vi, eu viajei muito para fazer minha cultura, que é dança, percussão e cantos, mas com guitarra, com muitas coisas que eu não conheci mesmo o nome até agora, que está na Orquestra Mundana. Então foi ele que descobri muito instrumento, muito idioma que eu nunca ouvi na minha vida dentro da Orquestra Mundana, mas desde o meu país não conhece esses, conhece guitarra, violão, conhece, tem, conhece bateria, conhece, mas tem muito ainda uma orquestra de 22 pessoas, cada um com seu instrumento diferente. Então, esse lado eu agradeço muito, muito, muito ele e Leonardo Bianchini, não sei falar bem sobrenome, ele também ajudou nós, né, misturando algumas músicas tradicionais do meu país e com som de Brasil, né? Eu acho, antes de orquestra mesmo, foi Léo, mas como instrumento descobri muito, foi na Orquestra Mundana, né? Porque Léo toca violão, né? Então, eu conheci esse muito tempo no meu país, mas fora desse, foi orquestra que eu vi muitas coisas, e também para conhecer esse orquestra foi uma amiga colombiana que me conhece na minha cultura, que gostou muito do meu trabalho, porque eu tenho meu próprio grupo que eu criei desde 2009 aqui em Brasil, que é Limânia, Grupo Limânia, que às vezes a gente trabalha com Heloísa também, Dona Heloísa, agradeço muito ela. Então, assim que eu conheci outro musical que eu estou tentando faz 5 anos, 6 anos, para descobrir música brasileira, para me aprofundir muito, para conhecer, porque eu sei que eu posso. Tudo bem, se você corre atrás, você vai conseguir, mas ainda é difícil, ainda a porta está fechada, ainda não é fácil, né? Eu vou falar muito disso, eu tô aqui 2 anos, imagina, desde 2008 para lá, 2021, né? A gente tem alguns projetos que são aula livre, de vocais, porque são muito, a gente tenta muito, mas não tem caminho para nós. Que eu estou muito triste sobre isso, mas cada coisa é um tempo, né? É um tempo. Vai dar certo, eu sei disso. Sim. Isso que você pergunta sobre outra cultura, eu estou tentando, né? Eu gosto muito de tabaco, eu fiz capoeira, 1 ano de capoeira, 2009 por 2010, né? E depois parou, gosta muito de brimbal também, né? Que é coisa bem tradicional também, que vem da África. Então, é assim que eu vou falar sobre de instrumentos. Que legal. Cultura. E você está trabalhando com o que depois, agora na pandemia, né? Então, porque se antes você trabalhava com as aulas presenciais, os shows, como que você está trabalhando agora, depois, né, da quarentena, durante a pandemia? Então, alguns trabalhos que a gente estava fazendo, né? A gente não parou.
foi só a diferença que não era presencial, porque já antes da pandemia chegou, você estava nessa, né, dando aula. Depois, a pandemia chegou, faltava, por exemplo, 2, 3, 4 aulas para terminar, porque era um contrato de 2 meses, de 3 meses. Então, você tem que terminar seu contrato. Então, a gente estava fazendo online, live, né? Aqui em casa. Não é grande, mas a gente dá sempre um jeito para cumprir, para terminar seu contrato. Então, depois, esse tudo terminou. Não tinha nada para fazer, né? Então, mas tinha também um ONG que se chama Transversidade, né? A gente começou, a gente estava fazendo aula online. Foi muito bom, músico em vivo, né? Esse ajudou muito com esse projeto de CRD. E também tem algumas apresentações de orquestra mundana que a gente grava em casa, cada um manda e eles se juntam, né? E também tem outras pessoas também, grupo, um ONG, né? Que convidou a gente, não sei, Sarau Africano, a gente fez apresentação em casa aqui, que a vizinhança reclama para som, porque todo mundo sabe djembe. Djembe não é uma coisa que... Esse é pequenininho ainda, mesmo o som fica vazando. Imagina agora grande, com aquele dundum que a Sam toca, é muito forte. Então, aqui é um condomínio de CDHU, é muito difícil para tocar. Então, foi muito difícil, o pessoal reclama o barulho, né? Então, ficou muito difícil e tudo espaços são fechados. Então, assim que muitas coisas começam cair muito, né? Porque você tem que muitos músicos tiveram essa dificuldade, né? Eu já escutei a história de 2 saxofonistas que também tiveram muita dificuldade por conta dos vizinhos, porque tinham que, mesmo ou para dar aula em casa, ou para estudar, para fazer o show, tiveram que lidar com isso, vizinhos que não aceitam, né, de forma alguma a sonoridade. E eu ouvi falar que você também fez um trabalho recente para o Sesc, que chamava, acho que, Cantigas de Ninar e Brincadeiras Infantis. Isso, a gente fez isso, cada um na sua casa também. A gente conseguiu, graças a Deus, porque é bem leve, né? Então, e também a gente, Dona Heloísa, né, está ajudando a gente. Tem uma apresentação que ainda é difícil. Eu tenho que entregar essa gravação antes do dia 30, que é dia 28. Ainda não tem espaço. Não tem espaço para apresentar de 7 pessoas. Então, a gente vai, amanhã mesmo tem também aula de Cantiga de Ninar, que Renata Mata está organizando para a gente. Eu agradeço muito ela, está dando também muita força para nós, que é também, não sou eu, de Ula, que é de Palestina, de Mamoni, que é de Irã também, ela é do Brasil aqui, está dando muito força para nós, está lutando muito para nós. Eu agradeço muito, muito, muito. Ele é com Leonardo também, que não está aqui, que está em Portugal, também, que não está esquecendo a gente aqui. Tem muita pessoa que está ajudando financeiramente também essa pandemia. É que eu falo sempre, essa pandemia é bom, não é bom? Porque traz uma coisa que a gente tem que observar e abrir olho, porque todo mundo que te ama é nesse momento que a gente vai saber muito. Exatamente, exatamente. É um momento onde a gente está junto, né? Fortaleceram os vínculos. Por mais que a gente esteja distante, os vínculos estão mais fortes, né? Assim,
É um momento realmente de união, de um apoiar o outro, né? Isso. E agora a gente já vai caminhando, a gente tem um tempo, então a gente já vai caminhando para concluir, né? Mas eu queria convidar o Hassani, se você não quer mostrar um pouco do djembe para a gente. Né? Você falou que poderia mostrar, então, como que é o instrumento. Sim, sim. Como eu estava falando assim no início, os djembe, por exemplo, quando eu trago, às vezes, ele pode chegar assim. Mostra dentro para ele. Ele pode chegar assim, ou um pouco dentro, né? É assim, é só Você mostra uma ferro. madeira. Então, às vezes, ele chega assim, desse jeito. Chega aqui no Brasil assim. Cavado. Depois, quando você termina, chega no Brasil, você vai colocar o couro, né? O couro, as cordas, viu? Então, por exemplo, eu vou pegar um djembe mais leve assim. Essa é uma miniatura, né? Às vezes eu chego só com o tronco do djembe, só o tronco do djembe. Então, chego no Brasil, comprar aqui corda, entendeu? Esses são os ferros, o couro, aqui é o couro que trago também na África. Faz assim o resto, né, do montagem aí, e depois vende as pessoas que estão solicitando, né, os músicos, porque esse djembe também da África tem vários vinculados. Tem pessoa que usa por lado musical, outro por lado espiritual. Então, todos esses dois galera, eles estão junto aqui. Sim. Esses E são os instrumentos. você tem comercializado, vendido também agora durante a pandemia? Durante da pandemia, sim, tem pessoa que, como era antes, quem sabe, ele diminuiu a pessoa, o tamanho dos clientes que pede, mas você conseguir vender, né? Tem pessoa que vem, manutenção também chegou bastante para fazer manutenção dos djembe. A venda também chega pouco a pouco, né? Como as pessoas te conhecem? Como que elas chegam até você? Porque em 2009, quando cheguei no Brasil, eu estava vendendo na rua, lá no Avenida São João, na altura de 425, assim, eu vendi lá de 2009 até 2012. Eu vendia na rua mesmo. Depois de 2009, mesmo porque eu atuava lá no Avenida São João, de segunda, terça, quarta até sexta. Sábado, domingo, eu vendia lá na feira, que está na República, na Praça da República, tinha ainda uma feira, mas depois eles caçou a gente, fala que a gente não podemos vender lá, não tive documento naquele período. Então, de lá, que muitas pessoas também, eles já, porque eu cheguei no Brasil falando um pouco de português, né? Então, se eu vendo 1, 2, 3, sabe, pega contato, depois eles me mostram outros. Depois que o Mariama também me ajudou nesse lado, como ela viaja de outros lugares, ele tem amigos, então a gente nesse que as pessoas me conhecem, sabe? Tem por também indicação, é pela sua história e por indicação, né? Um vai indicando para o outro. Um indicando o outro. Então, tem nesse... Porque todo mundo, na verdade, ajuda nesse. Até todo mundo, na verdade. Eu não posso falar tal pessoa e deixar mais muitas pessoas que Mariama conhece, o que eu conheço, eles indicam as pessoas para ação. Tem djembe, quer fazer, quer comprar assim. Então, eu agradeço todo mundo, sem esquecer nenhuma pessoa, na verdade. Mas todos os brasileiros que mandam os contatos, até ontem tem brasileiro que faz anos que eu não vi ela, mas manda o contato por uma pessoa que quer, sabe, né, conhecer esses instrumentos. Assim mesmo. Que legal. E aí eu sei que no final de abril também vocês têm um show, né, ainda com o Limânia, que vocês vão fazer? Isso que Luísa está ajudando a gente foi muito difícil, e para contratação com pessoa jurídica, né, que não é fácil, né, quem está tentando pouco a pouco é muito difícil. Então, quase o contrato estava acabando, porque a aula online é bom, mas é muito difícil. É diferente quando você está presente, né? Então, a gente escolhe duas opções para fazer aula online
para apresentar. Então, como eu estou com meninos brasileiros também, que está comigo sempre faz 7, 8 anos, estão junto comigo no grupo. Então, como é momento, cada um ajuda, eu falo, não, eu vou pegar a apresentação, não sozinha a aula, é bom, mas a gente, melhor que a gente faz a apresentação para ajudar esses meninos também, Sim. que moram lá no comunidade, né, Zona Sul. Então, a gente vai fazer esse antes do dia 30 para entregar o trabalho. E vocês estão ensaiando como? É presencial? É online? Como que vocês estão fazendo? Não. A gente está ensaiando porque são meninos que já há muito tempo comigo. Eu mando a vídeo, você escolhe vídeo. Ele está os dois junto, mora junto, perto, né? E está trabalhando aí. Nós, minha filha e eu, a gente está trabalhando em casa. Música, ele está ouvindo. Tá? Ele já sabe que a gente vai fazer. Eles já conhecem, né? Então, o problema é nós que vai dançar, tem que mudar, né? A gente tem que ouvir som, onde vai ter a chamada, tudo isso. Sim, sim, é um desafio, né? Se adaptar, né, para esse novo formato. Ontem a gente conversou com uma outra artista também, a Estela Lapone e o Lirinha Morini, e eles contaram, né, que só quando eles se apresentaram a primeira vez que eles entenderam que a música que eles estavam tocando não estava chegando da mesma forma para outra pessoa. Então, eles estão aprendendo como que eles fazem para tocar, né? Para o celular, que é isso, né? Isso, é. E para a gente concluir a nossa conversa, eu queria convidar vocês para apresentarem um pouco do trabalho de vocês. E aí vocês podem escolher o que vocês querem, se você quer dançar, se você quer contar uma história, o que você sentir mais à vontade para apresentar. Então, eu prefiro, né, nesse momento, melhor cantar. Perfeito. Melhor cantar para ti. Ótimo. Então, você pode acompanhar um pouco com o Pode. Pode cantar. A gente vai acompanhar com djembe. Tá. Bianca de... Amore buma lagine porie wofa mama awonu walio uyala nawe awonu walio amore buma Maria makamara nafanabe awonu walio amure buma asanu na be na fa mama awonu walio amure buma mure na wo fa mama awonu walio Awiyala awonu walio amore buma lagine porie wofa mama awonu walio awiyala awonu walio amore buma Brazil porie wofa mama awonu walio amore buma Carlinho na fa mama awonu walio amore buma Renata
na fa mama awonu walio amuru rebuma Glaucia na fa nana awonu walio amuru rebuma Alessandra na fa mama awonu walio amuru rebuma Isadora na fa mama awonu walio amuru rebuma Marta na fa mama awonu walio amuru rebuma Eloisa na fa mama awonu walio amuru rebuma Aline na fa mama awonu walio. Ai, que lindo, obrigada. Nada. Eu fiquei muito curiosa com o que você contou, porque eu fui ouvindo nomes, assim, primeiro reconhecendo o seu nome de outras pessoas, de repente da Heloísa, e eu fiquei muito curiosa com o que você está cantando. Nossa, eu queria falar nome de todo mundo, tudo, mas não sei, não deu tempo, né? Mas eu tô agradecendo aquelas pessoas que ligam. Você tá bem? Mariama, você tá bem? Tem uma educação, né? Que os parentes dão para a pessoa, para não pedir. Então, as pessoas que ligam você, que manda algo que você não esperava, é muito significante, é tudo. Então, muitas pessoas fizeram isso para mim, nunca pedi, eles sentem algo. É o momento que eu estou com dificuldade. Essas pessoas me falam, oi, eu vi a comprovante de transferência. As pessoas que eu levo, eu vi a mensagem, você está bem, Mariama, com sua família? Esse é muito forte, então eu cantei essa canção por isso. Eu estou agradecendo todo mundo nessa canção. Eu não tenho esse preço, os amigos, né? Que estão aqui para mim, que não, Mariama, que sempre fica aquele vontade para ajudar mais, né? Então, esse que eu canto essa canção. Estou muito feliz. Linda, obrigada, muito obrigada. Sim. Obrigada pela música, pela apresentação, obrigada por participar. Obrigado mesmo. Muito obrigado. A gente é muito feliz esse projeto, a gente é muito feliz, muito obrigada a vocês também, você, Cíntia, também, que está à frente de nós, muito obrigada por Heloísa, que convidou a gente, que sempre, no começo da pandemia, Mariama, fica em casa, por favor, coloca máscara, você conhece essa coisa, sim, então é bom para fazer máscara, muito, é um carinho que é muito forte para nós, estrangeiros, que não tem mãe, que não tem pai, que não tem ninguém, né? Então, é muito bom. Eu agradeço todo mundo que ouve nome, que eu não falo nome, muito bom. Os alunos, pela ação educativa, que cada aluno estava pagando que você tenha para me ajudar. E se ajudou muito, todo mundo ajudou, todos os amigos, muitos ajudaram. Sim, eu quero também agradecer, quero expressar, né, um profundo sentimento, né, de compaixão que sinto por todas as pessoas enfermas, doentes, sabe, essas pessoas nesse problema de pandemia que ficaram doentes também, sentiram outra coisa, né, outra coisa. Tem pessoa também que vive em confinamento, numa condição muito difícil, né? Seja para ser sozinho, sabe? Porque tem meus irmãos, tem brasileiro, mas tem irmãos africanos que vivem sozinho. O demais, o que vive num espaço, um quarto só, coisa que eu estou falando de mim, porque já morei num quarto, Mariama sabe, um quarto com 8, 6 pessoas, num quarto só. E nesse pandemia tem pessoas, então, sou de passagem para agradecer, falando que, na verdade, coisa que está nesse crise, porque
na nossa filosofia, pensamento do lá para a África que eu estou falando, às vezes eles falam uma coisa ruim, pode ser bom. Porque nesse momento de pandemia, eles uniram, fazer uma união que prova nossa humanidade, né? Nossa humanidade, para mostrar que somos, na verdade, seres humanos. Nesse coisa que, na verdade, nessa pandemia, muitas pessoas já fez uma projeto, né? Um tipo de pensamento positivo para viver em harmonia. Então, falando que os dias melhores vão chegar. A gente vai descobrir, vão chegar daqui a pouco, porque qualquer tempo, a durabilidade da noite, da obscuridão, os luz do dia vai chegar. Daqui a pouco, inshallah, tudo vai dar certo. Obrigado mesmo. A gente estamos felizes por todos os brasileiros, porque, sabe, ser imigrante não é fácil num país do outro, então a gente estamos de coração aberto. Muito obrigado por todo mundo. Sim, eu que agradeço. E eu também tenho concordo, compartilho com vocês essa visão, né, de que o ruim também pode trazer o bom. E eu tenho uma visão muito positiva de que, sim, a gente está passando por um momento difícil, mas o mundo já mudou. Então, assim, o mundo já mudou, tem muitas coisas que ainda precisam terminar, que a gente precisa trabalhar para... Né, que são os últimos suspiros, eu diria, de uma antiguidade, de um pensamento antigo, autoritário, mas é que eu acredito assim, e eu vejo que é o último suspiro disso. O mundo já mudou e a gente tem muito para colher do melhor no futuro. É isso mesmo. Isso então, mesmo. Mais uma muito vez, obrigado, mesmo. Obrigada. A parte mais difícil é eu desligar aqui, mas eu preciso desligar. Em algum momento. Obrigado. Tá, muito obrigada. Até. Muito obrigada. Até uma próxima vez, eu espero que presencial no futuro. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau.